Graças a Deus, engrandecido seja o nome de Jesus para todos sempre. Nesta oportunidade, onde nós temos ouvido a palavra de Deus, exaltado o nome do Senhor, Ele se faz presente no nosso meio e a sua presença é notória. Você pode estar sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele habita com você. Querido irmão, eu quero meditar em rápidas palavras com você no texto em que nós lemos de Atos capítulo 3, versículos de número 1 ao versículo de número 10. O mesmo relata um dos primeiros milagres operados pelos discípulos logo após a ascensão de Jesus. Se você ler Atos dos Apóstolos, que relata o início do ministério da igreja após Cristo subir aos céus, no capítulo 2 relata a igreja sendo revestida de poder, pois a mesma estava no cenáculo, ouvindo e esperando a promessa que do alto seria derramada sobre eles. Mostra no capítulo 2 o discurso de Pedro, fervoroso e poderoso, cheio do Espírito Santo. No capítulo 3, a igreja agora está saindo do cenáculo e propagando o reino. A Bíblia diz que 2 dos discípulos de Jesus saem para o templo de Jerusalém, para a oração. Isso a hora nona. E ao adentrarem ou ao passarem por a porta do templo, como nós sabemos, o templo havia 12 portas, como que está registrado também em Neemias capítulo 3. Em uma dessas portas jazia uma grande multidão de enfermos, de coxos, de doentes. E dentre estes doentes, enfermos e necessitados, havia um que é relatado no capítulo 3. A Bíblia não nos dá detalhe, não nos diz o seu parentesco, sua família, o seu nome. A Bíblia diz apenas que ele era coxo e coxo de nascença. Ou seja, desde o ventre da sua mãe, ele já tinha aquela dificuldade, aquela imperfeição, e não podia se locomover. Atos capítulo 4, versículo 22, vai dizer que ele tinha mais de 40 anos de idade naquela condição. 40 anos de idade, queridos irmãos, mais de 40 anos de dependência dos outros, de sofrimento, de desprezo, pois as pessoas que estavam nesta condição, elas eram desprezadas pela a maioria religiosa. E a Bíblia vai contar que ele jazia, que ele estava todos os dias na porta do templo, a porta chamada Formosa, a porta velha, também conhecida. E diz-nos que uma certa feita, em um certo dia, estes 2 homens, discípulos de Jesus, conhecidos como Pedro e João, subiram ao templo para orar, para clamar e buscar a face de Deus, nos mostrando que a oração precisa fazer parte da nossa vida, nos mostrando que a oração é um alimento essencial para o crescimento cristão, que
traz relacionamento com Deus, que traz um aperfeiçoamento da vida cristã. Para o coxo, talvez fosse um dia comum, um dia normal, aonde ele foi colocado lá na porta para esmolar, para pedir dinheiro para a sua sobrevivência. Mas para Deus, não foi um dia comum. Para Deus, era um dia especial, projetado, arquitetado e determinado por Ele. Para o coxo poderia ser uma surpresa, mas para Deus era um projeto. Para o coxo poderia ser algo natural, mas para Deus seria algo espiritual. O que eu quero dizer com isso, meu amado irmão, minha amada irmã, é que talvez aos nossos olhos, talvez é um dia comum hoje, talvez é um dia comum o que você está passando, mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus, que para Deus é um dia de milagre, é um dia de resposta, é um dia de movimento espiritual na sua vida. Amém? O coxo se punha à porta formosa todos os dias, a porta do templo, não podendo entrar, talvez por causa da sua condição física e até mesmo por causa da sua condição social, era desprezado. Mas naquele dia Deus estava enviando, direcionando através do Espírito Santo de Deus, dois homens cheios do Espírito, em comunhão com Deus. E a Bíblia vai dizer que neste meio termo, o coxo, no versículo de número 3, olha para Pedro e olha para João e faz um pedido como aquilo que ele era acostumado, dizendo: me dê uma esmola, me dê uma ajuda. E a Bíblia vai dizer no versículo 4 que Pedro e João olham também para aquele coxo, para aquela pessoa que estava naquela condição de difícil. E a Bíblia vai dizer que aquele coxo fita os olhos em Pedro e em João, esperando receber algum auxílio financeiro, alguma ajuda financeira para poder suprir a sua necessidade básica, a sua necessidade diária, a sua necessidade momentânea. E eu já aprendo aqui, meus amados irmãos, algo todo especial que Deus quer falar conosco. Nós muitas vezes somos imediatistas e queremos que Deus, ou buscamos em Deus por respostas imediatas, momentâneas, enquanto Deus tem algo muito mais além para nós. Enquanto Deus tem algo muito mais além para você. O que eu quero dizer com isso é que Deus, ele tem algo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos para as nossas vidas. O coxo fitou os olhos em Pedro, fitou os olhos em João e disse no seu coração: eu posso imaginar isso, eu irei receber alguma esmola, alguma moeda, porque estes pararam para me ver, para ouvir o meu pedido. Eu quero lhe dizer, aleluia, que Deus, ele está disposto a ouvir o seu pedido. Deus, ele está disposto a ouvir o seu clamor. Então por que parou de clamar? Então por que parou de buscar, meu querido irmão, minha querida irmã? Não pare.
Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus pedidos, não desista do seu clamor a Deus. Porque quando nós clamamos, Deus responde do alto. Quando nós pedimos, Deus responde com fogo. Quando nós pedimos, Deus não nos desampara. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Digo isto baseado neste texto, que Deus usou Pedro e João para responder à petição daquele coxo. O coxo esperava receber uma esmola, dinheiro, moedas. Mas Deus, através destes homens de Deus, tinha algo muito mais importante do que a moeda, do que a esmola física. Aleluia. E Pedro, ele vai dizer para aquele coxo assim: olha, para nós. E Pedro disse para ele: olha, nós não temos prata, também nós não temos ouro. Talvez essa expressão, esta palavra, até tocou de uma forma negativa naquele coxo. Eu posso imaginar, talvez, uma tristeza momentânea, porque o que ele tinha pedido para Pedro e João era recursos financeiros para suprir a sua necessidade. Ele estava ali única e exclusivamente para receber dinheiro, para receber esmola, para receber algum auxílio físico para suprir a sua necessidade. E Pedro disse: olha, eu não tenho ouro, eu também não tenho prata. Mas aí Pedro, ele continua a sua expressão, a sua frase, diz: mas eu tenho alguma coisa, e isso que eu tenho eu vou te dar. Aleluia. Pedro está dizendo, queridos irmãos, mostrando para mim e para você neste texto bíblico, que aquilo que nós temos é muito mais valioso do que ouro, do que prata. Aquilo que nós temos em nossa vida é muito mais importante que as riquezas deste mundo. Aquilo que nós temos, que nós recebemos de Deus, é muito mais glorioso, é muito mais importante, é muito mais dadivoso para mim e para você do que tudo que podemos angariar nas nossas vidas. O que muitas pessoas estão se perdendo é porque elas estão se engodando, se enganando e atraindo os seus desejos apenas para este mundo natural. Mas Pedro, ele vai dizer: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E eu quero lhe dizer nesta noite, meu querido irmão, que nós não podemos ter prata, nós não podemos ter dinheiro, nós não podemos ter um recurso financeiro grande, mas eu quero dizer, nós temos algo muito maior. Aleluia. Nós temos algo muito mais valoroso. Glória a Deus. E isso que nós temos, o apóstolo Pedro aqui, o apóstolo João vai dizer que não pode ficar restrito somente para nós. Aquilo que nós temos, meus irmãos, aquilo que você tem, precisa ser compartilhado. Aleluia. Precisa ser, meu querido irmão, divulgado, precisa ser oferecido, precisa ser dado, precisa ser dispensado. Nós não podemos reter a glória que está em nós, mas você pode estar adorando a Deus, compartilhando aquilo que Deus tem na sua vida, meu querido irmão. Aleluia! Então comece hoje, se ainda não começou, a dizer: eu tenho Jesus, e isso que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho a presença de Deus na minha vida, e isso que eu tenho, isto eu te dou para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega de escola, para o seu colega de trabalho, para a sua família, para o seu esposo que ainda não é convertido, para o seu filho que está desviado. Isso eu te dou, louvado seja o Senhor. E o que nós temos? Nós temos a presença de Jesus na nossa vida, habitando constantemente, habitando permanentemente. Aleluia!
E a presença de Deus faz a diferença. A presença de Deus é muito mais importante do que o ouro e do que a prata. Por quê? Porque o ouro e a prata podem até solucionar um problema momentâneo da pessoa, mas aquilo que nós temos, que é Jesus, soluciona o problema eterno do ser humano. Aleluia! E Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Aleluia! Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia! Em nome de Jesus, levanta e anda. Deus está dizendo para você nesta noite, meu querido irmão, o que você tem é o suficiente para você dizer: levanta e anda. O que você tem é o suficiente para você dizer: enfermidade está repreendida, portas estão abertas, inferno está repreendido, porque o que eu tenho é Jesus de Nazaré. Aleluia! Você pode estar adorando a Deus nesta noite. Você pode estar glorificando a Deus, porque o que você tem é muito mais especial do que tudo aquilo que o mundo pode te oferecer. Então, compartilhe isso que você tem. Não restrinja a presença de Deus somente para você, mas espelhe a presença de Deus, brilhe a presença de Deus, espelhe a presença do Criador na sua vida. E aí a Bíblia vai dizer que Pedro, assim como João, pegam na mão daquele coxo que havia mais de 40 anos sofrendo. Eu acho muito maravilhoso o que Deus faz. Este homem estava oprimido por mais de 40 anos, sofrendo, sendo injuriado, sendo desprezado, sendo uma pessoa retrógrada e retrógrada, mas na hora em que o homem de Deus, que tem Deus na vida, que a mulher de Deus, que tem Deus na vida, chega, o inferno cai por terra, porque o nome de Jesus tem poder. Aleluia! Você crê nisso? A Bíblia diz que o coxo é levantado. A Bíblia diz que ele põe-se em pé. Olha o que diz aí no versículo de número 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. 40 anos, meus amados irmãos, ficou para trás. 40 anos de sofrimento e de dependência ficou para trás. Agora ele está em pé, porque o nome de Jesus levanta aquele que está caído. No nome de Jesus, levanta-se aquele que está doente. No nome de Jesus, aquele que é dependente do homem, torna-se agora dependente de Deus. E a Bíblia vai dizer que este coxo, agora curado, agora restaurado, poderia muito bem voltar para a sua casa, talvez voltar para a sua família, alegre e feliz porque recebeu uma cura. Mas eu imagino, sabe o que, meus amados irmãos? Este coxo, muitos e muitos anos apenas na porta do templo, muitos e muitos anos sem conhecer o interior do templo, sem conhecer a estrutura do templo interna, apenas externa. E aí ele vai dizer, no versículo de número 8, e saltando ele, aleluia, colocou-se de pé, e andou, e entrou com eles no templo. Aí ele diz, andando e saltando, e louvando a Deus. Oh, aleluia! Aquele coxo, queridos irmãos, que ficava somente na porta do templo Formosa, pedindo esmola, sendo desprezado, aonde a religiosidade nem ligava para ele, aonde os religiosos entravam e saíam, e lá ele estava. Agora não mais estava na porta do templo, não mais estava na porta esperando as pessoas entrarem e saírem para dar alguma esmola. Agora ele estava andando, aleluia, e não só andando, mas estava saltando, glória a Deus, e ainda não só saltando, mas ele estava louvando a Deus.
Sabe o que acontece quando nós recebemos Deus na nossa vida? Nós não nos contentamos, nós não nos controlamos, mas nós saímos adorando a Deus, nós saímos glorificando a Deus, nós saímos pulando, adorando e louvando a Deus aonde Ele é digno. E nesta noite eu te pergunto, meu querido irmão, você está adorando a Deus na sua casa? Você está exaltando a Deus na sua casa? Porque aquilo que nós fazemos é para louvor do nome do Senhor. Enquanto ele andava, saltava e louvava a Deus, as pessoas estavam atônitas. Por quê? Porque elas entendiam e só viam o coxo como um coxo. Agora não, agora elas estavam vendo a pessoa como um adorador, como aquele que glorificava a Deus, aleluia. E nesta noite, Deus está nos convidando, Deus está te convidando, Deus está nos mostrando que nós temos algo especial na nossa vida, que faz com que aquele que está triste comece a louvar, que aquele que está cabisbaixo comece a levantar a cabeça. Aquilo que está em nós, queridos irmãos, faz com que, louvado seja o Senhor, até o morto ressuscite. Aleluia! Você crê nisso? Faz com que as pessoas adorem a Deus. Portanto, não reprima a presença de Deus na sua vida. Faça como estes homens de Deus, que não tinham ouro, é verdade, não tinha prato, é verdade, mas tinham algo muito mais valioso. Eu quero lhe dizer nesta noite, você tem algo muito mais valioso na sua vida. Portanto, adore a Deus, glorifique a Deus, bendiga o nome de Deus, que Ele é maravilhoso e faz o milagre acontecer. Aleluia! Que nesta noite, querido irmão, esta palavra possa ter falado em seu coração. Que você possa continuar transmitindo o amor de Deus que está na sua vida. Não apenas somente de palavras, mas por práticas e ações. Pedro e João poderiam ter entrado e saído do templo normalmente, mas eles sentiram a vida daquele homem necessitada. Colocaram-se no seu lugar e disseram: eu te dou Jesus. E este Jesus faz com que você seja curado. Este Jesus faz com que você se levanta, você se ponha de pé, você anda, você salte e você glorifique a Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa permanecer no seu coração e que nós possamos continuar servindo a Deus e dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. Feche os seus olhos e ore comigo. Deus eterno, em nome de Jesus, meu Deus, nós te oramos, a tua igreja te busca, te clama, intercede, meu Deus, sabendo que tu é um Deus que faz milagre, tu é um Deus que se compadece do necessitado e do aflito de coração. Nesta noite, meu Deus, eu quero te pedir que nós sejamos boca de Deus nesta terra, que cada um de nós sejamos um instrumento, uma atalaia, um profeta de Deus para propagar e dizer: aquilo que temos, isto nós te damos. Em nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus, os demônios caem por terra. Em nome de Jesus, o Covid seja repreendido. Em nome de Jesus, as portas sejam abertas. Em nome de Jesus, os casamentos sejam restaurados. Em nome de Jesus, que haja paz no meio desta família. Em nome de Jesus, que, meu Deus, o pecado seja perdoado. Em nome de Jesus, que a tua majestade seja derramado e que todos sejam cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Que nesta noite, meu Deus, tu continue adorando, que tu continue sendo exaltado, que tu continue sendo glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.